Há uma vila remota nas montanhas do Japão, onde os ventos noturnos carregam segredos sinistros e sombras ancestrais dançam entre as árvores centenárias. Na escuridão, uma lanterna misteriosa ilumina caminhos sombrios, revelando histórias assustadoras que resistem ao teste do tempo. O ancião da vila é o último remanescente das proximidades de um vilarejo samurai abandonado, testemunha solitária dos horrores que ainda assombram a região. Um viajante solitário, por nome de Kaito Takahashi, em meados dos anos 80, se aventura em trilhas por montanhas de seu país natal. Porém, sua última viagem de aventura foi com certeza a mais marcante. Por volta do mês de outubro de 1987, Kaito chega a uma montanha, onde, segundo informações de pessoas que moravam nas redondezas dos pés da montanha, havia um antigo vilarejo fantasma, um Haikyo em japonês. Kaito fica bastante interessado, pois ele era um estudante de cinema e imaginou que um documentário sobre a vila abandonada seria ótimo para sua futura carreira. Kaito deixa seu carro na beira da estrada e decide subir a montanha a pé. Kaito era realmente muito aventureiro. Horas depois, ele chega nas proximidades da vila, que ficava ainda a poucos quilômetros de caminhada floresta adentro. Porém, exausto, Kaito se depara com uma solitária casa, na beira do caminho para o vilarejo abandonado, e bate palmas para o residente em busca de refúgio. A casa era modesta, porém contava com energia elétrica e com uma chaminé aparentemente acesa, o que poderia ser bom, afinal ainda não era inverno, mas o clima nas montanhas é muito mais ameno que nas planícies. Logo, o residente abre a porta. O morador era um simpático idoso, o Sr. Masaru Nakamura. Ele logo convida Kaito a entrar para se abrigar, pois a noite logo cairia e com ela a temperatura. Masaru era um homem solitário naquela montanha, porém muito receptivo, pois ele não era totalmente isolado. Ocasionalmente, Masaru descia a montanha com sua velha caminhonete para fazer compras na cidade, porém ele não estava acostumado a receber visitantes em sua casa. Masaru se apresenta a Kaito e conta sua história. Ele menciona ter 84 anos de idade e que era nascido e criado naquela casa, que herdou de seus velhos pais. Mais tarde, durante uma refeição, Masaru conta a Kaito que muitos anos antes dele nascer, a montanha abrigava uma vila samurai. Porém, conforme os anos foram passando e com a evolução da sociedade japonesa, os samurais foram cada vez mais marginalizados, ficando sem empregos e sustento. Alguns abraçaram os novos tempos e foram para os grandes centros. No entanto, os mais velhos decidiram ficar e honrar suas tradições centenárias. Mas os remanescentes, infelizmente, foram dissipados pelo exército imperial japonês, acusados de traição e rebelião contra o imperador. O viajante é convidado para passar a noite em sua casa. Kaito aceita e revela que estava em busca de conhecer a vila na manhã seguinte. Neste momento, Masaru arregala seus olhos e implora para que Kaito não fizesse isso, pois na parte mais alta da montanha existiam muitos ursos ferozes, mas que não era só isso. Masaru se senta com um olhar de espanto, confessa para Kaito que existia uma lenda sobre uma lanterna que vagava acesa nas trevas da floresta, porém não havia ninguém portando a lanterna, segundo a lenda, e que a pessoa que fosse atrás da lanterna encontrava seu fim. Masaru conta ainda que, quando criança em uma noite, ele ouviu barulhos estranhos do lado de fora da casa. Então ele se levantou para olhar pela janela, mas como era pequeno, ele não conseguiu ver exatamente o que estava do outro lado da janela, mas viu um feixe de luz que ficava balançando. Logo ele ficou muito assustado e correu de volta para a sua cama e se escondeu entre os cobertores. Ao ouvir tudo isso, Kaito sorri e promete ao velho senhor Masaru que não iria mais em busca do vilarejo, mas não por conta da lenda da lanterna, e sim por causa dos rumores de ursos. Naquela madrugada, Kaito dormia na sala do senhor Masaru, quando de repente a porta da casa se abriu e o som de vento impetuoso acordou a Kaito. Assustado, ele olha para a entrada da casa e vê uma lanterna antiga levitando no ar. Kaito intenta chamar a Masaru, porém o som do vento abafou a sua voz. Kaito decide se levantar e ir até a direção da lanterna. Porém, quando se aproximou da lanterna, ela começou a se mover, distanciando-se dele e indo em direção à floresta. Tomado por uma imensa curiosidade, Kaito decide seguir a lanterna, que mesmo adentrando a escuridão da floresta, iluminava o caminho muito bem.
No coração da floresta, Kaito percebe que uma presença e a poucos vai se materializando em torno da lanterna. Logo era perceptível que tinha um garotinho segurando a lanterna que conduzia Kaito. Até que ele chega ao famoso vilarejo abandonado. Kaito toma a atitude de tentar falar com o menino. No entanto, ele percebe que o menino estava utilizando trajes tradicionais, um tanto quanto antiquados para a sua época, nos tempos de Kaito, e que sua pele era muito pálida, como a lua cheia e gélida. Quando Kaito finalmente se aproximou e levou sua mão na direção da criança. O menino sorriu bizarramente e, gargalhando, desapareceu diante dos seus olhos. Kaito se lembra da história contada pelo ancião e, desesperado, tenta fugir voltando pelo caminho que percorreu. Só que estava tão escuro naquela madrugada que Kaito se perdeu, ainda dentro do velho vilarejo. Do nada, vultos estranhos começam a voar em volta de Kaito, sussurrando que esta era a vingança dos espíritos que habitavam em vida aquela vila. Infelizmente, nunca mais houve informações sobre Kaito. Muitas equipes foram formadas para encontrar o jovem perdido. No entanto, nenhum vestígio foi encontrado e meses depois as autoridades deram Kaito como morto. Porém, até em seus últimos dias de vida, o velho Masaru afirmava que às vezes à noite ele ouvia uma voz semelhante à de Kaito pedindo socorro, mas ninguém se via na direção da voz, era apenas um som na escuridão. Este é o fim da história da vida abreviada de um jovem aventureiro. Mas acima de tudo, lembre-se, aqui no Tubo Perturbador, nós desbravamos o oculto e trazemos luz às trevas profundas. Até a próxima história, meus amigos.